qual a diferença entre traqueamento e rastreamento. Fica até o final dessa aula, porque entender esses dois conceitos vai te dar a habilidade de identificar se hoje a tua estrutura ela está toda pronta para escalar, né? E se você identificar que não tem essas configurações bem definidas, pode ser a grande causa de você hoje estar tendo vendas instáveis, CPA subindo, CPM subindo. Parece que o método um dia está muito bom, outro dia está muito ruim e tem essa grande estabilidade, né? A gerenciador também não marca correto as vendas. E dentre tantos outros pontos que você vai sente que é algo de errado com a configuração, tá? Então, o traqueamento e rastreamento, eles são dois conceitos diferentes, muita gente confunde eles, mas aqui você vai entender de forma bem fácil, ok? Então, o que é o traqueamento? O traqueamento nada mais é do que você enviar dados para o Meta, tá? Então, garantir que o Meta, ele saiba quem é que está entrando no seu site, quem ele sabe quem é que está comprando o seu produto. Desde 2020, com a atualização do iOS 14, né, começou a se ter bloqueios de cookie nos navegadores. Então, usuários de iPhone, hoje em dia até também o Google Chrome, ele bloqueia o Meta saber os dados da pessoa naquele ambiente do navegador deles, tá? Então, se o Meta ele não sabe quem é que está comprando, ele não consegue otimizar. Então, a solução que o Meta ele fez foi o Advanced Messaging, né, a API de conversões, que basicamente é a gente ter uma estrutura de servidor próprio para carregar esses dados e mandar para o Meta de uma maneira própria, não depender de navegadores, né? Não depender de empresas terceiras, tá? Porque elas estão bloqueando. Então, basicamente, o seu Pixel está burro porque o Meta ele não sabe quem é que está entrando na sua página e comprando. E qual é a solução que a Meta desenvolveu? Foi o Advanced Messaging, como eu falei, tá? Que é, junto com o evento, peguei aqui o evento de compra, por exemplo, né? Então, junto com o evento que a gente disparou, mandar os parâmetros do usuário, dados de usuário que a Meta pede. Então, aqui eu não mando qualquer dado, eu não mando o dado que eu quero, né? Eu não consigo mandar 30 parâmetros, né? 30 formas de dados, sendo que a Meta ela não recebe isso. A gente tem que mandar o que a Meta ela recebe, tá? Quando a gente começa a mandar dados via servidor, os nossos eventos eles começam a ter pontuações. Então, se você entra no seu gerenciador de eventos agora e ele não tem nenhuma pontuação, isso é um sinal muito ruim, porque você não está mandando dados via servidor, somente via navegador. Ou seja, os dados dos seus compradores, né, de quem está acessando a sua estrutura, está sendo bloqueado. E o Meta ele não consegue aprender quem é que compra e logo, ou quem é que faz ali dispara o evento de lead, né? E logo não consegue otimizar. Tá? Então aqui a Meta ela pede alguns dados, então e-mail, telefone, endereço, dentre outros, FBP, FBC. E quando a gente manda, ela vai aumentando aqui a pontuação, tá? É impossível chegar em nota 10, porque tem alguns dados que a gente não tem como capturar. Isso que você não precisa entender esses conceitos, tá? Mas para você entender que você tem que ter uma nota, pelo menos ali acima de 8, para entender que está tudo bem na sua estrutura. Só que também tem um detalhe aqui que é muito importante dentro dessa entrega de dados, que é as notas significam que os dados estão sendo enviados, mas não significa que os dados são corretos. Por exemplo, tá? De forma bem prática, aqui a Meta ela pede que a gente envie junto com o evento de compra o e-mail, tá? O e-mail do comprador. Só que se o WhatsApp colocar, sei lá, digitar 123 no campo de mandar o e-mail, vai aumentar a pontuação de e-mail enviado. Então, uma nota alta não significa que está mandando o dado correto. Se eu não mandar o dado correto, mesmo que eu tenha uma nota alta, o Pixel vai continuar burro, o Meta ele não vai saber quem são os compradores, tá? E aqui é onde a gente tem que ter cuidado com as plataformas que prometem traqueamento automático. Porque se elas fazem automático, né, e tem algumas que prometem até mandar 30 parâmetros, comparando o que o Facebook manda e outras coisas mandam, e 30 parâmetros, sendo que o Facebook ele não recebe esses parâmetros. Então é só para enganar você, encher ali linguiça e não adianta de nada, tá? Então tem que ter cuidado com essas plataformas, porque se eu não sei o que ela tá mandando, eu não garanto que o Meta ele tá aprendendo com dados corretos. Então se eu não mandar o e-mail no campo de e-mail, um e-mail
correto, né, um dado de fato, um dado confiável, ele não vai otimizar. Então, embora você tenha uma nota alta, suas campanhas vão continuar sem otimização, né, sem aprendizado, de fato. E como é que a gente resolve isso? Tá? Via API de conversões. Então, via API de conversões dentro do nosso próprio domínio, tá? Porque quando a gente faz dessa configuração de servidor dentro do nosso próprio domínio, nós temos controle dos dados e garantir que os dados eles vão chegar até o meta. Quando a gente faz isso pela plataforma de terceiro, né, essa plataforma que promete traqueamento automático, por exemplo, os dados estão no domínio deles, então também vai dar, né, perca de dados, porque não está na sua estrutura própria, mas está na deles e você nem sabe o que é que eles estão mandando de fato ali nos parâmetros. Então a gente precisa ter garantia que está sendo enviado os parâmetros corretos. E a maneira mais eficaz, né, de a gente fazer isso hoje é via Google Tag Manager mais Stape, né? O Google Tag Manager ele é um instalador de tag e a gente consegue ali ter controle de qual momento dispara o evento de compra, de initiate checkout, de page view, e a gente consegue também ter controle de mandar os dados do usuário junto com o evento. Enquanto que a Stape ela é uma plataforma onde a gente consegue ali pegar um plano dela para ter um servidor, ter um banco de dados, para que a gente carregue toda essa estrutura dentro de uma estrutura própria nossa e a gente mande para o meta, né, fugindo aí dos bloqueios e tendo aí uma otimização, marcação mais certeira no Facebook Ads para que de fato ele consiga otimizar, tá? Então aqui no Google Tag Manager a gente consegue ter esse controle de marcar em qual momento exato tem que enviar cada evento. Então page view, initiate checkout e compra. E não só isso, eu consigo aqui, através dessa estrutura, garantir que está sendo enviado junto com o evento de compra os dados que o Facebook Ads pede. Como, por exemplo, no evento de compra, o Facebook ele pede que a gente mande o nome do produto, o ID do produto, a ordem agir, o valor do produto, a moeda. Então, tudo isso eu estou mandando aqui pro Meta e eu sei o que eu estou mandando. Então, tá, eu sei que de fato é o dado correto. E aqui eu estou censurando que de fato são dados reais, tá? Então eu mando o e-mail, eu mando o nome, o sobrenome, telefone, a localização, né, o IP. Então tudo isso eu mando para que de fato o Meta ele consiga aprender quem é que está comprando e ele consiga de fato otimizar e assim começar a ter esses benefícios aqui. Então o benefício de você ter essa estrutura própria é acontecer tudo no seu próprio servidor, tá? Então com essa estrutura do GTM com a Stape acontece no nosso próprio domínio. Então a gente consegue ali fugir das percas de dados e ter ali marcações melhores no gerenciador de anúncios, né? Então o seu gerenciador ele vai ficar mais fiel ao de fato o quanto de compras que estão tendo. Aqueles negócios de teve 10 vendas e no gerenciador marcou 10, 30. Teve 10 vendas e no gerenciador marcou 20, 30, 40. Ou teve 10 vendas e no gerenciador só marcou uma. Então, com essa estrutura, a gente vai conseguir ter marcações melhores, né, mais fiéis. As campanhas vão ficar mais inteligentes e a gente vai impulsionar o Meta Andromeda. Então, o que é o Meta Andromeda? É uma atualização que está bem recente, né, poucos anos aí. Foi lançado uma nota oficial no ano passado, tá, em 2024. Mas o que é o Meta Andromeda, Machine Learning, aprendizagem de máquina? É a mesma coisa, tá? Então, basicamente, o Meta Andromeda, ele é a capacidade do algoritmo do próprio Facebook, né, entregar os nossos anúncios de maneira inteligente para quem tem probabilidade de comprar. Então, basicamente, é uma campanha, um conjunto aberto e os criativos com ângulos e conceitos diferentes e o próprio Meta faz com que nesse conjunto aberto ele faça tanto o primeiro impacto como o segundo impacto, né, remarketing, para a mesma pessoa de maneira inteligente, tá? Então o Meta ele tá cada vez melhor nessa parte de IA. Só que se eu não alimento o Meta Andromeda, né, ou a Machine Learning, enfim, se eu não alimento o Facebook com dados corretos, ele vai impulsionar os meus dados incorretos, ou seja, vai aumentar meu CPA, não vai encontrar o público qualificado, enquanto que se eu mando o dado correto, ele também vai usar isso a meu favor. Então ele vai marcar correto, vai otimizar minhas campanhas, então ele vai conseguir procurar pessoas que sejam semelhantes ao que estão comprando de fato meu produto e logo vai abaixar o CPA e aumentar o seu lucro, tá? Então tendo um sistema de traqueamento avançado, configurado corretamente,
vai ativar aí, né, o novo jogo do Facebook Ads ao teu favor. Enquanto que o rastreamento, tá? Então aqui a gente entendeu sobre traqueamento de maneira bem fácil. Enquanto que o rastreamento nada mais é do que você, tá? Do que você saber da onde veio a venda, né? Que são as UTMs. Então a UTM ela serve para que a gente saiba de onde foi que veio a origem daquela venda, qual campanha, conjunto, anúncio ou fonte, né, bio, e-mail, direct, enfim, através das UTMs a gente sabe de onde foi que veio a venda. Só que algo muito importante de você entender aqui é que as UTMs ela não envia dado para a inteligência do Meta. Então, os UTMs ela só serve para que eu e você, né, a gente saiba de onde veio a venda. Mas o Meta não sabe. O UTM não manda dados para o Meta. Então, quando você vê uma plataforma, né, que lá, através das UTMs, elas marcam na hora a venda. Ali tá só dentro da plataforma para você ver bonitinho, mas ele não tá mandando aquilo pro Meta. Ele não tá atualizando aquilo no Meta. Então o Meta ele continua burro. Você sabe de onde que veio a venda, mas o Meta não sabe. E isso é um problema muito grande, porque se o Meta não sabe, ele não vai otimizar, ele não vai procurar pessoas semelhantes, tá bom? Então as UTMs, elas não enviam dados, então que isso fique bem claro, para que vocês não sejam enganados aí no mercado, tá bom? Então, explicando esses dois conceitos, se você não tem segurança, que está tudo bem configurado dentro da sua estrutura, e você quer de fato ter uma estrutura completa, onde ela esteja pronta para escalar, né, otimizar tudo ali dentro, dentro do que a Meta pede para que você venha otimizar suas campanhas, clica no botão dessa tela, tá? Eu vou falar com você, vou fazer uma análise da sua estrutura. Se fizer sentido para você, a gente dá um próximo passo para eu implementar para você essa estrutura e que de fato, né, como a própria Meta ela ali nos dá a estimativa, que apenas só implementar isso na maneira correta, do jeito que está hoje, o seu custo por CPA pode diminuir em até 40%. Né? Então é uma diferença absurda. Quanto mais você demorar para ter isso, mais você vai estar deixando dinheiro na mesa, né? Mais você vai estar aí perdendo dados, porque toda venda que você faz é um dado perdido se você não manda para o Meta de volta. Fechou? Então clica, vem falar comigo e vamos para cima escalar.